Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco na manhã deste dia. Eu agora vou retirar as tábuas, né, que eu preciso retirar, para poder amanhã começarmos a revocar o beiral da casa, né? E ontem eu vim ao vivo, tá aí no story, né? Eu vim ao vivo falar a respeito dos falsos profetas, né? Profetas alienados ao ministério, que vêm com palavras de efeito para poder vomitar vinhos rotos, né, na igreja e blindar a direção da igreja sobre a justiça, a verdade, a equidade e o dom que Deus lhe dera àquele que está na frente para levar as ovelhas em mananciais de água. Essa é a grande verdade, esta é a grande realidade. Eu, Nelson Nascimento, negão do saco preto, não me apartarei do meu ofício. Cada um de nós temos o ofício na presença de Deus. Eu ainda acredito que disse lá Jeremias, né, e Deus, através da boca de Jeremias, dizendo que o pasto verdejante é a boca do proprietário, pastor da igreja. Aquele que Deus deu arado na mão, tipo aquele que Elias pegou e a capa e lançou nas costas, né, do seu sucessor e disse, olha, vem comigo. E ele foi e não entregou a capa a ninguém. Quero pegar uma carona, né, na mensagem do pregador de efeitos. Sou pregador de efeitos. Se você perguntar o que você aprendeu, ele vai dizer, aprendi. Se você perguntar o que para os membros da igreja, tanto é que ele ficava, vocês não glorificaram, porque o povo não estava entendendo nada. O povo foi ali para buscar algo e viu uma enxurrada de ataques. Então, se você perguntar para o povo da igreja, o que você aprendeu? Eles vão ficar, não, aprendi que Deus estava falando muito forte com alguém lá ontem. Igreja não é para atacar, não é para blindar, não é para pagar profetas Ananias que vão voar no pescoço do profeta Jeremias. Não é. Pode enviar profetas, sabe, falsos profetas. Pode falar do problema da igreja. Interessante, né? Você fala do problema da igreja para os profetas e pagam a eles, né? Porque o dinheiro, o salário da igreja é para pagar profetas, para não incomodar aqueles que Deus está revelando dentro da igreja qual é o verdadeiro ofício do pastor que ele largou de mão. O dinheiro da igreja não é para isso. Porque se pagam, eu tenho aqui no WhatsApp, se pagam e disseram para mim, eu pago profetas, eu pago pessoas para vir pregar. É porque é preguiçoso, não mete a mão no arado para fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Então, beleza. Tá. Então, eu sou Jeremias, eu vou continuar batendo na tecla. E Deus me deu uma palavra aqui, o auxílio contra a falsidade. Capítulo 12, né, de Salmos. Eu sou o profeta Jeremias na minha época, porque eu vou continuar aqui indicando a seguinte frase. O pasto verdejante é a boca do pastor que preside as ovelhas. E aquele que mete a mão no arado e olha para trás, não é apto ao reino de Deus. Deus não te deu uma esposa para você dar para outros se deliciar com ela. Deus não te deu uma casa para você entregar a outra pessoa para morar enquanto você está trabalhando. Deus não te deu uma família para você delegar as responsabilidades da família a outros. Deus deu a família para você cuidar da sua família. Deus deu a esposa para você se deliciar com o amor da sua mocidade. Deus deu o cajado para você manejar o cajado. Deus te deu o rebanho para você as conduzir. E assim é que funciona. Quando se dá na mão de alguém, então a responsabilidade,
aquele que entrega na mão de alguém algo que lhe foi dado para execução, ele é um covarde. É o que a Bíblia diz. Ah lá, auxílio contra a falsidade. Ao mestre do canto, em tom oitavada, né? Salmos de Davi. Então ele estava vivendo, né, no meio de pessoas que ele escolhera para viver, no meio de pessoas ao seu redor. Davi está falando de falsidade. E agora ele recebe ataques daquele que ele tanto confiava, que ele eclesiasticamente alistou, né, para ser seus ministros. Ele disse assim: socorre-me, Senhor, porque já não há homens piedosos. Socorre-me, Senhor, porque já não há homens piedosos. Né? Desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. O que é fiel? Você sabe o que é fiel? Fiel é a pessoa que você entrega para ele uma soma de dinheiro e fala assim: você tem que ir no banco fazer o depósito. Fiel é a pessoa que você entrega para ele uma certa equipe e você dá um ofício para aquela equipe e você entrega para ele aquela equipe. Então ele se torna um encarregado daquela equipe. Como Deus falou na parábola, né? Como Deus falou, cala a boca, cachorro! Como Deus falou na parábola, né, do semeador, na parábola dos trabalhadores da vinha. O que Deus falou na parábola dos trabalhadores da vinha? Um certo pai de família arrendou trabalhadores e entregou na mão do seu gerente, né, os seus trabalhadores. Esperava ele que o seu gerente... Cala a boca, cachorro! Esperava ele que o seu gerente exercesse juízo e justiça. E esse que é a opressão. Amor, e esse que é o clamor. Né? Então, Davi está dizendo aqui, ó, Senhor, socorre-me, porque já não há homens piedosos. Aí, ó, desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. Pessoas querem ser blindadas por profetas, né, que narram bem o versículo da Bíblia e não querem ser incomodadas pelo Espírito de Deus, no obstante o ofício que o próprio Deus lidera para execução, porque estão acumulados de outros afazeres na sua mente, então não lhe cabe importuno do Espírito de Deus e advertência em dizer-los: olha, meu filho, vai por este caminho, andai nele. Né? Aí ele está dizendo aqui, ó, não há mais, né? Aí ele diz aqui, ó, desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios, né, bajuladores e coração fingidos. Lábios bajuladores. Você viu o que foi dito ontem? Né, deram uma curva, né, lá em 1 Samuel capítulo 10 e pegaram, ó, vou começar por aqui eu pego ele. Pega não, filho. Pega não que eu tô, ó, bem de olho. Mas desceu a marreta no pastor Nelson Nascimento, aí eu, o negão do saco preto. Desceu a marreta, só que o bajulador pegou a parte dele, a porção que ele veio tanto buscar e a consideração, e ó, meteu o pé. E quem fica aqui é quem? Quem fica aqui sou eu. Quem fica aqui sou eu. Eu é que vejo, eu é que encaro o problema de perto. Né? Falam com lábios bajuladores, no interesse, né, Ananias, de ganhar mais, de vir a próxima vez. Mas pode vir. E eu aqui estarei firme e forte. Em nome de Jesus, porque eu sou profeta e pastor de Deus, para repreender os preguiçosos de plantão que querem tirar proveito da casa de Deus. E outras coisitas a mais que eu nem vou dizer aqui, senão fecha a igreja. Se eu disser o que eu sei aqui, o negócio fica feio. E eu não quero dizer. E a coisa que não se faz. Que liderança não se pode fazer.
Coisa pesada. Isso eu ouvi do ouvido de quem dirige há 3 meses quando eu passei a congregar nesse ambiente. Então não quero nem entrar em detalhe. Porque o povo não suportaria tais, sabe, ousadia. Então é melhor me guardar. Amém? É melhor me guardar. Então você não conhece o problema da igreja. Né? Mas vamos adiante. Olha lá, falam com lábios, olha lá, falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e com coração fingidos. Corte, Senhor, corte, ó Senhor, todos os lábios bajuladores, né? E língua que falam soberbamente, pois dizem com a língua prevaleceremos, e os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Eu não preciso ter revelações para profetizar. As evidências, como Jeremias olhava as coisas, era Jeremias contra todo mundo. Parece brincadeira. Dizem por aí que a voz do povo é a voz de Deus, não é? Era Jeremias contra todo mundo. Jeremias olhava aquelas coisas e ele falava, meu Deus do céu, eu tenho que falar alguma coisa, porque Deus está enchendo meu coração. Porque a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que em parte conhecemos e em parte profetizamos. O profeta que você enviou aí não sabe que você, como você... Não sabe o que eu sei, será que ele sabe? Será? E se ele souber? Ei, será que ele proferia? Se desse um pouquinho de dinheiro para ele, como deu antes, ele não profetizaria não, né? Não proferiria não, palavra de justiça contra essas atitudes não. Será? Em negociadores. Mas pode chamar os seus profetas de conveniência, que eu vou pelo caminho da palavra, porque a palavra ela permanece para todos sempre. Amém? Os bajuladores, quando ganha no seu sactel a sua certa porção, eles ó, e eu fico aqui com problema. Eu sou o profeta que permaneço. Ao contrário do que disseram ontem, eu estou debaixo da submissão e da autoridade. Me cortaram, mas eu permaneço. Me humilharam, mas eu permaneço. Me limaram, já disseram para mim, não gostamos de você, mas eu permaneço. Fui chamado de demônio, mas eu permaneço. Estou, né, sob autoridade, do contrário do que disseram, mas eu permaneço. Eu permaneço porque eu não fui chamado por homem. Eu não fui chamado por homem, eu fui chamado por Deus. Há um diferencial. E quem me chamou, o caminho dele é eterno. E eu estou no caminho. Eu prego o caminho. Andai nele. A obediência, Jesus falou, olha, certo pai de família pegou, arrendou uma renda para um certo senhor e pediu para que ele administrasse o seu grupo. Né? E quando chegou a época da colheita, ele mandou os seus servos ir lá receber a parte. Aí aquele servo, na qual foi dado para ele a responsabilidade, foi e matou o servo que foi receber a parte para o seu senhor. Aí ele enviou outros servos, aí ele foi e matou o outro servo que foi lá para receber a parte do senhor, que é dono da vinha, que colocou o zelador para zelar e administrar, né, os seus trabalhadores. Aí veio o próprio Senhor, ele matou. E hoje já não está assim, a mesma coisa? Oxalá que ontem pudera ensinar, né, se pudesse ensinar a respeito da parábola do semeador. Como Jesus falava.
A liderança, quando leu a palavra oficial, você vê que a palavra foi tão direcional que a liderança leu a palavra oficial, né, que foi Isaías capítulo 8, versículo 6, aí depois leu lá em Lucas capítulo 2, versículo 15, aí depois leu lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Se ele explicasse aquilo ontem, o povo sairia muito mais sabiente, muito mais transformado, muito mais renovado, tá entendendo? Do que o que aconteceu ontem, que o povo não conseguia entender e, para ser contundente, o pregador de efeito ficava insistindo: vocês não entenderam, vocês não entenderam, vocês não entenderam. Por quê? Porque as pessoas, elas entendem coisas simples da boca daquele que está sendo o pasto das ovelhas. Porque Jeremias, volto a dizer, no capítulo 24, diz que a boca do pastor é o pasto das ovelhas verdejante. Né? Aí diz assim, as línguas que falam soberbamente, pois dizem, com a língua prevaleceremos, e os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Hoje está assim. Quando eu canso de falar, então eu pego um pregador, pago para ele, boto ele na frente da igreja, sem conhecer nem o problema da igreja, é falado por alto quem é o suposto problemático dentro do templo, como falaram para Jeremias, chamaram Ananias e disseram: olha, Ananias, Jeremias está profetizando coisa aqui, enfraquecendo as mãos dos homens de batalha. Fala alguma coisa aí. E aí encheram o templo e colocaram Jeremias. Aí Deus vira para Jeremias e fala: faz uma canga de pau. Aí Jeremias faz uma canga de pau, vai até o sacerdote, e o profeta Ananias voa na canga de pau dele e desfaz o que ele falou. E aí Deus volta com Jeremias e diz assim: assim como quebraste a canga de pau do pescoço do meu profeta Jeremias, que é um contra todo mundo, assim eu quebrei agora o concerto que eu fiz com vocês. Vai, Jeremias, volta, faz uma canga de ferro. Aí o profeta Ananias voou na canga para quebrar os olhos de todo o povo dentro do templo. A Bíblia diz que ele não conseguiu quebrar a canga de ferro, de metal. Assim será o vosso jugo da servidão na terra, onde vai passar 70 anos. E o profeta Ananias disse que o cativeiro ia durar 2 anos. E Jeremias, no capítulo 29, disse assim: ó, vai adiante, porque o cativeiro muito tempo há de durar. Planta vinhas, canaviais, trigais, porque vocês vão passar um bom tempo aí. Continuando, dizendo assim: por causa da opressão do pobre e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Deus, ele vai se levantar e vai pôr a salvo. Hoje, irmão, hoje nós estamos numa época que você não pode falar, mas você não pode requerer equidade, juízo e justiça. Eles falam que o profeta é soberbo, eles falam que o profeta não está sobre administração, né? Diz que o profeta é rebelde. Eu já estou acostumado com isso, porque eu leio a Bíblia. Senão me calaria na primeira profecia que mandaram há 2 anos atrás, quando começaram a me guerrear. Eu não paro porque eu conheço as diretrizes de como que começa um trabalho e como termina. Eu não paro porque eu tenho 55 anos e passei experiência quando nenhum deles ainda nem evangélico era. Eu não paro porque eu leio a Bíblia todo dia. Eu não paro porque eu sei o que é certo e o que é errado. Amém? E Deus, ele diz que vai vir situações. Aí disse assim: as palavras do Senhor são palavras puras, pratas refinadas em candios de barro, e depuradas 7 vezes. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer aqui? Jesus, quando ele pegou a cruz dele, ele não deu para outro carregar. Ele levou a cruz até o fim. Ele levou a cruz até o fim. Ele não deu para outro levar a cruz dele em supostas. Tá? Ah, não, é porque eu estou cansado hoje, apanhei demais na madrugada. Ele não transferiu responsabilidades. Se tem gente, ao contrário, alguém me ligou,
né? Alguém me mandou mensagem no Zap, a liderança principal, e disse, ali temos 9 convertidos. Então, que é pior ainda. Já vai nascer como filhos falsos. Já vai aprender a guerrear o seu irmão que diz a verdade. Então, já que se tem novos, que não é o caso de lá, então já começa a ensinar certo. Porque já vão crescer revoltados com a justiça e com a equidade que se é pregado dentro do templo. Ou que se é requerido. Já vão crescer fazendo errado. E quando acabar os ataques, será que esses falsos profetas, que é falsos profetas, vão vir e vão ajudar o trabalho? Vão meter a mão no arado? Vão pegar a causa da igreja? Vão sair de rua em rua entregando panfleto para poder encher o templo? E quando acabar as palavras de efeito, o que virá mais? E quando acabar as festinhas, o que virá mais? E quando acabar as atrações, o que virá mais? E o que vai vir? Tem substância para poder dar durabilidade a essas pessoas no caminho de Deus? Se já começa errado? Se já começa um trabalho delegando poder a outros? Todas essas coisas têm que ser botadas em pauta, porque isso é responsabilidade de quem está na frente. Se eu pego algo da parte de Deus, é a mesma coisa, eu peguei minha casa para fazer, Deus falou, você vai fazer sua casa. Se eu dou para outro fazer, eu corro risco porque eu não sei como que está a estrutura por baixo. Eu corro risco porque eu não sei se a pessoa está fazendo certo. Eu corro risco porque eu não sei se o dia todo ela está trabalhando ou se ela está enrolando para poder ganhar por dia. Eu corro risco porque eu não sei se a massa está sendo adubada direitinho, com as 40 pá, e com meio saco de cimento e com um saco de cal. Eu corro vários riscos. Qual é o tipo de comida, qual é o tempero que está levando nesse prato de marmitex a boca de quem está alimentando? Será que é apenas risoto? Vai comer risoto a vida inteira? E o arroz, feijão, o trigo? A batata, a substância, que tem que sair da mão de quem planta para a mão de quem está comprando. Vamos adiante. Por isso que a palavra do Senhor é depurada, ela não muda. Ou você entra pela palavra, ou você está errado. Ou você é o pastor da igreja, está entendendo? Ou você não é. Ou é o impostor. Na hora que você é cobrado, fica brabo e afligido. É para vocês todos, não é só para a minha igreja, não. Não deixe ninguém pegar a sua igreja e denominar o que você deve ou não fazer. Se não participa do ambiente, se não passa as agruras no ambiente onde você está cultivando, suando, arando a terra, deixando seu sangue, seu suor ali. A menos que você seja um preguiçoso de galoche, né? Queira dar qualquer coisa para o povo. Então chama qualquer tipo de gente. Sim, o Senhor tu és. Sim, Senhor, tu nos guardará desta geração, nos livrará para sempre. Por todos os lugares andam os dispersos, quando entre os filhos dos homens visualizar e aos exaltar. Sim, Senhor, tu nos guardará desta geração e nos livrará para sempre. É uma geração Nutella, é uma geração, por isso que está o que está hoje. Ninguém pode falar nada na igreja. É o pastor, por ser pastor, não aceita. Ninguém pode falar nada que eu devo ou não falar. Aqui mando eu, ajo eu. E quando alguém estiver me afrontando, eu chamo o profeta de fora, falo para ele a situação da igreja, ele vai ler um capítulo lá, referente a isso, vai me dar uma retada na cabeça da ovelha que está se levantando como profeta no templo. E daí? Vem! Bate aqui.
Olha lá, sim, Senhor, tu nos guardará desta geração, nos livrará para sempre. Eu estou guardado pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é uma. O falso profeta que está ganhando dinheiro, ele pode chegar lá até usar capítulos para atingir alguém. A mim não atinge, porque eu estou ancorado na palavra. A mim não atinge. Vamos para frente, para terminar. Sim, Senhor, tu nos guardará desta geração e nos livrará para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens visualizar e exaltar. Bom, eu estou terminando aqui, é uma palavra rápida pela manhã, porque ontem eu fui veementemente atacado. Chamaram um pregador habilidoso. O pregador entrou lá, né, no capítulo 10 de 1 Samuel, né, falando a respeito do chamado de Saul da tribo de Benjamim, né, que é a mesma tribo de Paulo. Inclusive eu quero até dar uma retificação, que ontem eu estava tão ansioso para poder proferir a palavra aqui, que eu misturei a tribo de Efraim com a tribo de Benjamim. Mas a palavra que eu li ontem foi a respeito da tribo de Efraim. Mas Paulo e Saul era da tribo de Benjamim. Amém? Então, eu quero continuar dizendo para vocês que eu estou contundente. Eu ando pelo caminho da justiça no meio da vereda do juízo, diz o Senhor, para adotar de bem aqueles que me agradam ao coração e que me buscam. E pronto. Esse é o caminho, irmão. Você vai vir com todos os tratores e com todas as investidas de cima desse Jeremias aqui, eu vou continuar nele. Eu acredito no que Jesus falou, no que a palavra falou. Não, e na forma de prosperidade com que a palavra, no modo de prosperidade com que a palavra produz na vida do homem. Não nos arranjos de profetas de efeito que vem na igreja, está entendendo? Vender cocada, ganhar dinheiro e não tem compromisso nas suas respectivas congregações. Porque se fossem responsáveis a ponto tal, tá entendendo? Eles estariam não buscando fama, mas estariam nas suas igrejas, ajudando, tá entendendo? Os seus pastores e dirigindo congregação. Infelizmente, muitos deles não querem. Eles querem estar assim, voando, tá entendendo? Ganhando cartazes com líderes de pequenas, né, congregações, para elevar os seus nomes e as suas habilidades no conhecimento da palavra, para poder ser exaltado. Até que cai na mão de um sujeito aí, bem, né, carrancudo, né, e o camarada como Cizinho Bernardino, e a pessoa chega e diz assim, você tem que pagar tanto para pregar aqui. Aí a pessoa vai pagar tanto para pregar lá, você está entendendo? E aí ele fica famoso. Depois você não consegue trazê-lo mais. Depois você não... Eu continuo na palavra. Deus deu uma fórmula para o crescimento de qualquer obra, que é a palavra. Jesus falou, faça assim, e você vai e faça do jeito que ele falou. Se vier alguém dizendo para você fazer daquele outro jeito, você não faça. Porque é a palavra do mestre. O mestre falou que tem que fazer assim. Ontem foi lida uma palavra tão linda, tão bonita, né, pelo nosso líder, né? Aquela palavra linda, maravilhosa, pelo nosso líder, né? Que foi Isaías capítulo 8, versículo 6. Depois ele leu, né, depois ele leu Lucas capítulo 2, versículo 15. Depois ele leu, né, João capítulo 1. Se ele explica aquilo ali, o povo ia sair dali com a cabeça arejada, abençoada, né? E ia entender todas as facetas do que é ser uma nova criatura em Deus. Amém? Que Deus possa te abençoar, rique e abundantemente. E eu vou partir para o meu trabalho, que é acabar de desmontar aqui o meu andaime, e voltamos a qualquer momento. Aqui é o pastor Nelson Nascimento, Negão do Saco Preto. Que Deus te abençoe, a paz.